Paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui novamente, vamos para mais um dia de leitura da Palavra de Deus e hoje já são 118 dias ou 118º dia de leitura da Palavra de Deus. Até aqui o Senhor tem nos abençoado e hoje nós vamos continuar, vamos fazer como de costume, estamos fazendo. Vamos ler Josué hoje capítulo 11 e 12, Jó capítulo 26 e depois vamos lá para o Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, vamos ler o capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 18. Vamos orar neste momento agradecendo a Deus. Querido e eterno Deus, que reina sobre todas as coisas, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és Pai de tudo, Criador, Senhor de nossas vidas. Quero te pedir, ó Pai, neste momento, uma bênção especial para as pessoas que estão acompanhando esta leitura, que estão apenas ouvindo, ó Senhor, e te pedir, ó Deus, que essas pessoas incentivem outros a participarem também dessa leitura, Senhor. Esteja visitando os lares, os corações, esteja, Senhor, abrindo portas de emprego para aqueles que estão necessitados, esteja curando, restaurando saúde de cada um que esteja com enfermidades, ó Pai. E enfim, Senhor, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. No nome santo de Jesus, te agradecemos. Amém. Então vamos lá. Vamos continuar Josué, capítulo 11 e capítulo 12. A vitória sobre os reis do norte. Quando Jabim, rei de Hazor, soube disso, enviou mensagem a Joabe, rei de Madom, aos reis de Sinron e Aksaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas na Arabá do sul, ao sul de Quirenete, na Cefelá e em Nafote-dor, a oeste aos cananeus a leste, e a oeste aos amorreus, aos hititas, aos ferrezeus, aos jebuseus das montanhas, e aos reveus do sopé de Hermon, na região de Mispá. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel e os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote Maim e até o vale de Mispá, a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Hazor e matou o seu rei à espada. Hazor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada todos os que nela estavam. Exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Hazor. Josué conquistou todas essas cidades e matou à espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Hazor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais das cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-los completamente, sem poupar ninguém. Tudo o que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe e toda a região de Gosém, a Cefelá, a Arabá e os montes de Israel e suas planícies, desde o monte Halak, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeão. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que todas as conquistou em combate. Pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes Hebron, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu totalmente e também todas as suas cidades.
Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita, somente em Gaza, em Gate e em Asdod, é que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra teve descanso da guerra. Capítulo 12. A lista dos reis derrotados. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Armon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste de Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbon, governou desde Aroer, na borda do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía metade de Gileade. Também governou a Arabá Oriental desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar Salgado até Bet-Jassimote e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram um território de Og, rei de Bazã, e um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã até a fronteira do povo de Gessur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Hesbon. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a eles a terra como propriedade, as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram ao lado ocidental do Jordão, desde Balgade, no vale do Líbano, até o monte Halak, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-as entre elas. A serra central de Cefelá, a Arabá, as encostas da montanha, o deserto e o Neguebe, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ali, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Hormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Hefer, o rei de Afeque, o rei de Lassaron, o rei de Madom, o rei de Razor, o rei de Sifon-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Guedes, o rei de Joquinão do Carmelo, o rei de Dor em Nafutedor, o rei de Goim de Gigal o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Amém? Uma batalha que durou muito tempo. Agora o livro de Jó, capítulo 26, quando Jó começa a falar alguma coisa. Então Jó respondeu: grande foi a ajuda que você deu ao desvalido. Que socorro você prestou ao braço frágil. Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio, e que grande sabedoria você revelou. Quem o ajudou a proferir essas palavras, e por meio de que espírito você falou? Os mortos estão em grande angústia sob as águas, e com eles sofrem os que nela vivem. Nu está o Sheol diante de Deus, e nada encobre a destruição. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada, envolve as águas em suas nuvens, e estas não se rompem sob o peso delas. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela as suas nuvens. Traça o horizonte sobre a superfície das águas para servir de limite entre a luz e as trevas. As colunas dos céus estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. Com o seu poder agitou violentamente o mar, com sua sabedoria despedaçou o monstro dos mares. Com seu sopro, os céus ficaram límpidos, sua mão feriu a serpente arisca. Isso tudo é apenas a borda das suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Amém. E aí ele vai continuar pelo capítulo 27, mais alguma coisa, que nós vamos ver nas próximas leituras.
Agora, no Novo Testamento, o livro de Atos, nós vamos ler o capítulo 11, do 1 até o 18. Capítulo 11. Pedro explica-se perante a igreja. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, e tive uma visão. Vi algo parecido como um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que ali havia quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então eu ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: Mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Amém. Graças a Deus por este privilégio. E eu queria fazer um apelo aos irmãos que divulguem esses vídeos nas suas redes sociais, envie para pessoas que possam estar precisando da palavra de Deus, envie para aquele irmão preguiçosinho também, que não gosta de pegar a Bíblia e ler. Aqui já está lido. Então você pode passar essa mensagem, convidar as pessoas e divulgar, ajudar a divulgar a mensagem de Deus. Você será grandemente abençoado também. E peço agora que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.